Daí, Burguchon na área, e comente abaixo que tipo de planeta você iria criar caso tivesse esse poder. Sabe por quê? Porque eu tô jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o replay da apresentação sobre a nova tecnologia planetária mostrada aí durante a CitizenCon de 2019. Então galera, antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Eu acho que é esse daí, ó, terra firme, eu acho o próximo evento. Ah. Deixa eu abrir aqui o schedule. Aham, terra firme. Evolução da tecnologia planetária agora. Vamos falar sobre planeta V4. Initially, our goal was to achieve a seamless transition between space and planets. Tá meio baixa a fala deles, né? Land on it and explore the surface. Tô botando o áudio no máximo e tá difícil. So looking up at the planets in the sky and flying up to them is cool, but what are the planets supposed to look like and how can we create them? So initially, I just started doing some tests, mixing procedural terrain with buildings. Here is another early picture showing procedural terrain with no mountains. While we were getting some very interesting results during our early test, a key factor in Star Citizen is that we have a specific universe with pretty deep lore. Bom, eu preciso ver umas coisas aqui em casa, então eu volto logo. Beleza. We need an artist input to match the reference and lore. Ih, já deu uma treta ali. So, we had multiple layers of noise. Parece que deu problema no slide. Maps, shading and colors were based on procedural rules, elevation and slope. We had an initial editor integration with real-time editing of basic planet properties and atmosphere. Next slide, please. Massa, vocês estão com problema com o PPT aqui, imagina. Imagina quando começar o gameplay, cara. So after a lot of hard work, we got our first version V1 working. Essa é a primeira versão, né, da tecnologia planetária. Eles apresentaram acho que em 2016, cara. And here is the first spaceship on the planet. Primeiro pouso. Successful landing. Exactly. So after V1, we introduced procedural and artistic improvements. During V2, we introduced the concept of ecosystem. So the ecosystems Na segunda versão da tecnologia planetária, eles implementaram ecossistemas, né? Foi quando saiu as luas, aí a gente tinha luas geladas, né, luas vulcânicas, desérticas. And we used the same channels for object scattering as well. Using ecosystems, we could make each planet unique, matching the law, but still generating planet-size content for players to explore. So, V2 shipped with Alpha 3.0. We had the new moons and landing zones. We had seamless transitions, details visible from space, all the way down to the surface. We basically rewrote the entire 3D engine terrain system to work. Eles tiveram que reescrever quase toda a engine para fazer isso aí funcionar, cara. Cara, foi uma das coisas mais complicadas, né, do projeto, Sim. né? Você não encontra isso em nenhum jogo, né? The planet generation is synchronized between client and server. The physics collision mesh is generated. Essa aí já é a segunda versão já da tecnologia planetária, que onde foi que entrou aí os multiplayer e tudo mais nos planetas. As you can see here, we're zooming in from a solar system down to a planet surface. Acho que isso aí foi exibido, acho que na última CitizenCon, na penúltima, acho. Planet view from space.
Eu não sei se isso foi quando eles mudaram para 64 bits, né? E aí eles conseguiram esse tipo de precisão. Cara, se tu parar pra Coisas pensar, é muito começaram a- animal, né? É louco, né? As coisas começaram a poder ser vistas do espaço, né? Okay. Here is the ground to space transition for Yela. We're showing additional elements. Não sei se você lembra da Javelin caída em Sim. Neymar, né? Dava pra você ver ela de muito longe, mas muito longe. Next slide, please. Okay, and this is the other way around, zooming out from ground. Eu me lembro dessa demo aí que eles mostraram. Okay, with version 3 we decided to introduce more artistic control. Here we can see the artistic improvements made to Yela in version Ou seja, a 3. versão 3, com melhorias artísticas, né, na engine. Version 3 shipped with Alpha 335. We added new moons and new planets, including a city planet covered with buildings. We introduced real day-night cycles, so planets are actually rotating. Foi só na versão 3 que eles implementaram dia e noite. Tools improvements and built a new vegetation system. Não, cara, já tinha antes. Já tinha? O que será que ele tá falando de real? Ciclo Será de que era dia e noite simulado real. antes? But blending these 16 texture layers for each pixel would be way too expensive, so we found a very fast solution by blending only the closest surface using temporal deadening. So here we have several layers combined with each other but without smooth blending. And here we're blending 60 layers at once using temporal deadening. So it's Que basically legal o the cost sistema of de blending blending deles. only one layer. É. So, what would be the next steps after version 3? We had the desire for something quicker to generate with less direct artistic control, like we had previously in V2, but still being able to influence terrain shape and colors, like in V3. We want a smaller ecosystem to get more details. Eles querem botar mais detalhes, né? Eles querem fazer ecossistemas menores dentro dos planetas. Mas pelo que eu entendi ali, acho que eles querem deixar isso mais automático, né? Eles querem que a equipe de arte influencie na ferramenta, mas deixar ela trabalhar seja mais mais automaticamente. fácil. Porque senão a gente vai voltar para aquele problema, né, onde você demora demais para fazer um planeta, né, ou uma lua. E não é isso, é justamente o contrário que eles querem, né? Like I said, I'm the lead artist on the organics team. Our team works with the Planet Tech tool day in, day out. All the planets you've seen so far have been created by the team in DE. So we had some thoughts and demands whenever we talk about tools and what we want to improve. So there we go. There we go. So why V4? Let's go over some of this stuff, because up until now, I'm getting a new clicker. Perfect, thank you. You guys totally heard that. So why V4? Up until now, for a long time, our focus has been on moon landscapes. And although these are visually distinct from each other, they're essentially a single biome planetoid. One is desert, one is icy, one is a lunar landscape, but the biggest difference is actually like the type of assets that you see, the shapes and the terrain. Novamente o slide com problema. Enquanto ele não troca ali, ele tava comentando. Não, agora vai vir. Last year, when the team started to work on Hurston, we were actually confronted with our biggest challenge yet. Hurston is a very diverse planet in terms of what we've done so far. So we have dry wastelands, we had our mining pits, we have trash yards, we have hot acidic areas, and even very lush green areas. So there's, on a single planet, we had to cover a lot of variety. And this clearly proved a challenge. So based on this experience working on Hurston, we started to think about, okay, what can we do to improve, where are our bottlenecks, and how can we proceed? Oh my. PPT tá com problema. Cara, de novo. Next.
So we wanted to make sure that we future-proof the technology, because up until now it's been Stanton, but O que eles têm comentado é que eles focaram bastante, né, nos biomas das luas, só que apesar deles terem variações, eram simplesmente 2 ou 3 biomas diferentes, e o próximo desafio foi o Hurston, né, que foi criar ele com um bioma bem mais diversificado. And is a very intuitive, artist-friendly tool to use, and we'll show some examples of that coming up. E agora para a versão 4 vai ser bem mais... Aí eles vão apresentar a nova ferramenta deles. Sim. Para criar terreno. But we felt we couldn't really do. So you see here a Google image of the African continent, and what you can clearly see is on a large scale the transition from a desert landscape to a savanna to a thick jungle. And I don't know if any of you ever enjoy to look around on Google Earth. I personally like to do that a lot, reference gathering, etc. And I always enjoyed seeing these beautiful transitions. And they seem quite strong, but if you go up close, you can actually tell that these transitions are incredibly complex. So there's all these features in the terrain that inform why these transitions happen. In this case, where the vegetation gets more lush, you see that the mountainscapes start to block the drier desert winds. The water paths are the first areas where trees start to grow. And when you zoom into these areas, you can actually see how the terrain and how the terrain features actually start to inform these transitions. Another example, just have a few examples to go through. Another one where the terrain creates these beautiful patterns of transitions in between different biome types. Ele tá falando sobre como o relevo, né, pode afetar, né, a transição de um bioma para outro, né, a mudança de vegetação. Trancou aí a live pra ti? Trancou. Ah, tá, achei que tinha sido aqui na minha internet. Bom, o que ele tem falado ali é que o sistema de transição, né, se tu pegar ele de uma escala muito grande, tu vê que tipo, ele é bem suave, né? Mas à medida que tu vai dando zoom, tu vê que o sistema de transição ele é algo bem complexo, né? Então, olha aí, ó, deu uma caída na live deles lá. Então, a ideia é eles trazerem essa questão da topografia interferindo diretamente na transição entre os biomas. Então, por exemplo, uma montanha pode bloquear os ventos, que pode diferenciar, né, como as coisas crescem. Onde tem água, por exemplo, vai ter crescimento de árvore, onde não tem é mais desértico. Ali mesmo em Microtech eu reparei que as montanhas mais assim, com um ângulo mais agressivo, não tinha árvore nenhuma, cara. Sim. Você reparou isso, então, pô, isso aí já deve estar funcionando, né, na ferramenta deles. Mas será que isso aí não foi algo mais manual, será? Naquela escala que a gente viu agora, cara, não tem como. Não, na escala que eu falo de Hurston. Ah, tá. Hurston acho que foi mais Hurston, né? provavelmente, né? Porque a ferramenta, pelo visto, foi recentemente criada, né? Essa V4. Mas aquilo que a gente viu ali em Microtech, provavelmente ele já está utilizando essa ferramenta para fazer essas transições de terreno. Sim. Voltamos agora, né? Sim, agora voltamos. When you start flying closer to the surface, especially with all the effects turned off, you start to see where the global texture starts to fill, and you get this blurry look. The textures that are loaded locally for each patch of terrain, where each tile is not fully loaded in, and you hit this dead zone in between where it just looks a bit blurry, a bit muddy, and it's not really getting us the results that we saw on Google Earth. And then when you get even closer, you start to see the individual patches coming in. The texture of the biome becomes visible, and although up close this is a cool result, especially when you're walking around it. These transitions, they can be quite hard. So what you see here is a few wasteland tiles meeting savanna tiles, and the artist and the art team had a really hard time just trying to alleviate these areas to get them as good as possible by creating additional tiles to sort of fit in between, and it became
quite complex to set up and maintain, especially with more biomes. É ver como tá artificial, né? Eles falam que tá bem durona, né? As transições entre um bioma e outro. So more complex planets meant more individual files to maintain. All of these collected assets informed the final look. So if you wanted to change a color on the planet, you had to go through all these individual files. Let's use the laser. So we had all these terrain files, these terrain sets. They had color information as well. So if we wanted the red on the planet to be a bit less red, we had to tweak all of those individual files. Could meant like over 20 or even more. The overall look and final look of the planet was easily made up of 500 files that we all needed to maintain, keep track of, and quando o cara fazia o bioma de um planeta, precisava de no mínimo uns 500 arquivos, cara. Nossa, cara. Imagina tu ter que manter 500 arquivos. It becomes quite tedious to get all that stuff polished up and very time consuming. So we had to do a fundamental rethinking of how we want to approach planets. And the first thing that we wanted to do was separate the process or the idea of a biome, temperature, and whether it's lush or dry, demais. the actual terrain shape. And by this, we could keep our terrain library clean, and we don't have to create additional color maps for every time we want to have a different color or a different type of terrain showing up. So that way you can get large changes on a global que massa tá as transições agora, ó. This is not Google Earth anymore. This is V4. And what we see here are natural transitions that occur globally due to gradual change in temperature, humidity, and weather conditions. And because these are occurring over a large scale, informed locally by the shape of the terrain, every area where it transitions or where a biome appears is informed by the shape of the terrain and is truly unique to that area. And we're no longer seeing a patch of dense savanna trees and cara, olha essa transição, cara. Sort of see that stuff repeat. It's a large-scale transition, and everything flows into each other. So we're no longer fixing a biome to a specific tile. And that way, across the surface of the entire globe, every area truly becomes unique. Você viu, né? Eles não estão mais presos a uma localização, né? Sim. É tudo transitório, né? Como deu pra ver ali, se o terreno é muito alto, pouca umidade, não vai crescer nada e vai ter neve, enfim, vai ser frio, né? Cara, incrível. Os caras têm focado bastante na criação de planetas porque ele é a base, né, para a criação da lore do game e tudo mais. Então eles focando bastante nisso, eles vão ter condições de ter ferramentas para construir o resto do universo, né? Visual artifacts of things changing or fading or popping. Whereas in V3 we still had a lot of transitions between ele tá falando dos LODs, né? Isso realmente a gente tem hoje no jogo, né? Sim. Você vai chegando perto e do nada brota objetos, elementos, né? Pra quem não sabe o que é o LOD, ele é o Level of Detail. Então, à medida que tu vai se afastando de ou tu vai se aproximando de um objeto, ele vai aumentando, né, o nível de detalhes, justamente para não sobrecarregar a engine. Então, se tu tá muito longe, tu não tem por que mostrar árvores e tudo mais, ou mostrar a textura das coisas, né? Aí, à medida que tu vai enxergando aquilo ali mais de perto, eles vão ativando os níveis de detalhe. Pelo visto eles conseguiram fazer uma transição muito melhor agora. Sim. Imagem direita realmente não tem nada desse problema que a gente está tendo agora no jogo. Eu ainda acho que a gente vai ter uma quinta versão dessa ferramenta aí mais pra frente. Antes de sair, talvez uma versão beta. Sempre tem o que melhorar, né? Sim. Ainda mais que eles são bem detalhistas, né? Become quite tedious, especially with complex planets. So a very clean file structure with library items feeding into one file that is edited, authored, and maintained inside the editor in a very artist-friendly tool. So proof in the pudding.
Diz que eles reduziram bastante o número de arquivos para serem mantidos. Isso vai facilitar muito o trabalho, cara. All the planets that we've done in the last, I guess, 2.5 years since we started shipping planets had to be updated to V4, which was a bit of a. Aí eles vão atualizar os 2 planetas que já foram feitos. bit nervous from it, right? É. Tem como eles deixarem com a tecnologia antiga, né? Ficaria muito discrepante. Podemos esperar aí umas mudanças dramáticas, então, de Hurston e as luas, né? For 3.8 to V4, and it will be there. So, just to get a bit of a start into the more technical areas, I just wanted to share a little bit what we do on the art creation side that feeds into what V4 Bom, eu não sei se você pegou, Borgo, mas parece que ele comentou que eles devem começar a implementar essa ferramenta, né, o planeta V4, na 3.8. Então quer dizer que final de ano temos grandes chances de já ver essas alterações aí no game, né? Será que eles já vão entregar já Hurston e ArcCorp já alteradas? Ou eu será não que sei, só né? Microtech e aí eles vão alterando o Hurston Aos com o poucos. tempo? Não sei, cara. Vamos ver, né? Water flow simulation. You need to point in that direction, it helps. We see displacement of sand and soil. Cara, simulação de líquido. Sim. So these are just a few examples of the small little tools that we use. Olha eles criando ali os relevos, ó. See, it helps. Up until now, these tools, we use them just as like a personal thing, like you would have a brush inside your toolbox, and you just use it, and then you have an end result, an output that comes from it, and then we feed that into the engine. So we were able to get, like, if you're at the right distance, you get these beautiful terrain colors and terrain maps. So we're not unhappy with that, but every time we wanted to change something or wanted to make a different combination of colors or vegetation, you would have to redo it or make a new one. So instead of that, making final outputs and specific masks, we decided to get those tools and simulate stuff and use the simulated data and feed that directly into the engine. So this was the old one. We had masks, we had color maps, specific patterns where certain assets would show up. And we started to rethink this and like, okay, how can we simplify this and make this easier for everything else to use? So we decided to go for humidity and temperature. Que massa. There's like hundreds variations of things that you can think of that will cause transitions of areas and biomes. But I think temperature, whether it's something is hot or cold, whether it's dry or very humid, or I think those are the two most important things. And if you look at some of the references that we looked at, even up close, the transitions are always happening because it gets colder, because there's water in the area, and even in desert areas where there's no water. Pelo que eu estou entendendo aqui, eles vão mudar como a ferramenta se comporta e ao invés de criar os terrenos baseados em assets que eles têm lá, né, de colocar o asset na mão mesmo, eles vão se basear em temperatura e umidade e vão deixar a ferramenta criar, vai setar o parâmetro e ver o que acontece. Muito mais inteligente, né, do que manter 500 arquivos, né, toda vez que tu vai criar aí um bioma. E você entra nessa parte que ele estava comentando sobre a complexidade da transição. Não tem como o ser humano fazer isso. Sim. Porque senão a gente volta para V3 e é como a gente viu, a gente tem aqueles blocos de transição como está em Hurston agora. Se você só setar o parâmetro e deixar a ferramenta fazer, você vai ter uma transição muito mais realista, né, que você acredita. É importante que ele vai poupar o trabalho dos devs, né? Porque tem muito conteúdo para ser criado e quanto mais a ferramenta ajudar, mais tempo eles vão ter para criar outras coisas mais importantes para o universo. É verdade. With a maximum height of 1 kilometer up and then a maximum of 1 kilometer down. And the reason for doing this is that if we run these simulations on each height map, the data that comes out of that represents the exact same value for each height map. And this way, in the engine, we can actually blend these perfectly together and create this seamless canvas of data that we can paint on.
And with that, I'm going to hand it over to my colleague Ali, who will go into how that actually is handled inside the engine. Thanks a lot, Michelle. So we'll see if this clicker works all the way over here. Os caras estão com problema com aquele PPT maldito. So yeah, to talk about how we make use of this climate data, first I want to take a step back and talk about the different approaches to how you can build a planet. So I've got a line here showing all the various scales we need to accomplish. And a typical first-person shooter, any old average small game, would typically be made of maybe 2 layers of textures. So you would have like your small ground textures and might be representing millimeter accuracy details, and that would take you up to a meter or a couple of meters, and then they would have a next layer of texture, which would be their terrain. And you typically offer that something like a 1 meter resolution, and then that would cover your entire play space, so say a kilometer for a small game. And that would typically account for about 5 megabytes of memory, depending on the tech you're using, which is obviously nice and cheap in this generation. But moving on to something a bit larger, a large open world game would typically stretch for 10 kilometers by 10 kilometers, or that type of scale, so 100 kilometers squared. Tá mostrando as escalas, né, do jogo. Sim. Use the same approach. So that's still quite sensible amount of memory, something you can easily achieve on a current gen console and definitely on a PC. But that's fine, that's not what we're doing though. So what if we take the same approach and push it up to Star Citizen scale? About 500 terabytes for a planet, so unless everyone's got some nice meaty SSDs, you might be struggling there. So clearly that's not the way that anyone builds a planet. So what about, Marco talked about procedural planets, like V1 was almost a fully procedural approach, had limited art. Cara, essa ferramenta deles vai ser animal, cara. If you build a fully procedural planet generation, what you tend to do is feed it with some very high-level data. It could be as simple as just the distance from the sun and the size, the composition of the crust, or it could be more detailed, like a map of the continents, things like this. And then what you typically have is lots of layers of complex noise and algorithms that would procedurally determine all the details you'd actually get on the planet. So it'd all be driven by algorithms, basically. No artist has ever hand-painted a mountain. It would just come from the system, which sounds amazing. If I just show, here's a very limited, quick example to show what type of a small terrain sim and how you start with something lumpy and then it turns into something a bit nicer. I'll play that again. So that's a very small scale example. So this sounds good. So with that type of approach, you can generate infinite planets, which is good. We get the whole solar system or whole universe filled. But actually, it's not as good as it seems. The variety you get is actually just limited by the complexity of the algorithm. So ele está comentando ali justamente aquilo que eu comentei sobre o No Man's Sky, né? Que eles conseguem gerar todo o universo do game 100% de forma procedural. Mas aí a complexidade dessa geração ela vai ficar limitada à complexidade do algoritmo, né? Então não vai ser assim tão grande quanto eles esperam, tão detalhado quanto eles querem também, né? Bom, a gente tem aí o exemplo do que eles querem botar na V4. Eles estão fazendo uso do procedural, né, justamente para viabilizar um trabalho desse tamanho, né? Mas a gente consegue ver que a ferramenta ela vai pedir muitos parâmetros para ela poder criar algo complexo, né? Bem detalhado. Então, como você falou, complementando, é isso, né? Tudo depende do algoritmo. Se você fizer algo simples demais, não vai ter graça nenhuma, né? E tu viu que ele comentou ali que eles querem ter planetas de gelo e planetas vulcânicos e planetas de lava, hein? Nossa, planeta de lava, pô. Se eu não me engano tem, cara, só não me lembro qual é. Eu dei uma lida. Tem na lore. Tem na lore, né? Eu quero ver como que eles vão fazer isso funcionar, né? Imagina você pousar lá e ver sua nave derretendo, afundando. Tchau, tchau. Ground level, but then still to have a seamless transition to space. And there was always these hard decisions we had to make where if we wanted too much color variation on the surface, then from space we maybe couldn't achieve it. Well, there was this constant balancing act, so we need to do something here. So
the fundamental approach for V4 is to make use of climate data. So we keep everything we had, but rather than, like Michelle said, painting actual color maps, we now paint this climate data or simulate the climate data. And on top of that, we apply a global rule set for each planet that says, based on that climate, ele novamente está reforçando, né, essa ideia de que eles estão saindo de um trabalho manual, né, que é como pintar um quadro, e agora o trabalho deles vai ser definir os parâmetros, né? Sim. Cara, eles trabalharam bastante, cara, porque uma coisa desse nível é bem complexo. Michelle mentioned these two properties because they seem the most relevant for most variations on a planet's surface, but we're quite loose with the term. The artists have a bit of flexibility what they put into them, and obviously some planets or moons, especially, maybe humidity isn't relevant for them. We could theoretically just use any other single measure we want for climate there. But the point is, we've got two axes, two things we can control. So what we do is then for each individual point on this 2D graph, we get to pick exactly. Legal, né? Eles vão trabalhar com esse gráfico em 2D, onde o cara vai setar a temperatura e a umidade do ambiente, né? E aí ele vai obter um resultado, né, em termos de bioma. Cara, fica imaginando a programação por trás disso aí, mano. So here's a quick demo showing how a small terrain patch, just by Olha ali que adjusting the massa, climate cara. data, we can very quickly adjust the visuals. I'll just play that one again. And you see that we always get like logical shapes and colors coming in. Cara, muito legal. Você vê ali que o programa ele automaticamente vai associar altitude com clima frio, né? Sim. Então você consegue ver o detalhezinho de que aquele morro é um pouquinho mais alto do que os outros e só esse vai ficar com neve, né? Sim. Caraca, cara, incrível. Baseado na temperatura e na umidade também, né? É. Tu pode ter um morro alto e de repente não ter neve porque isso é muito quente também. É, exato, a temperatura não permite, né? Muito legal. What you would like to appear at them climate conditions. So if you paint somewhere that's 20 degrees C and the humidity is 50%, you're actually painting every single point on the planet that has exactly those climate conditions. So by doing it this way, we can very quickly build up very interesting biomes, and while it looks like you're just painting a small area of land in front of you, you're painting huge areas of the planet at once. Então ele tá falando, né, o que você faz acaba sendo global, né? Sim. Você trabalha numa região e seta um determinado parâmetro para aquela área, o programa ele vai aplicar isso em todas as áreas que tem que coincidem com isso que você está fazendo, né? Caraca. Eu não sei se eu entendi errado, mas a ferramenta deles acho que trabalha num parâmetro de 4x4 km. E acho que ele vai pintando, vai trabalhando o planeta nessas áreas, né? Isso, 4 km quadrados. Foi uma solução bem inteligente que eles adotaram. Draw the forests and draw the vegetation where typically most games would have to cull that stuff out. They just couldn't afford to deal with it. We can understand what the, say if we're looking at the Amazon rainforest, we can understand. Cara, e eu vou especular uma coisa. Eu não sei se você lembra, esse é o exato tamanho do terreno que você podia comprar. Tu lembra na época que eles venderam o terreno? Sim. Então eu acho que eles vão aproveitar e esse mesmo bloco vai ser o bloco que você vai poder chegar e falar, né, fincar aquela beacon e falar, isso aqui é meu. Sim. Não vai ser algo como se o beacon tivesse um raio de tantos metros. Sim. Não, eu acho que ele tipo assim, ele acertou o bloco B24, entendeu? Que é desse planeta. E aí tipo, tá bom, aquilo ali é teu.
Porque tá muita coincidência ser o mesmo número, né? Sim. Pode ser também uma limitação da ferramenta, né? Enfim, mas eles vão aproveitar a mesma coisa para o sistema de terreno, né? De território, né? Sim. Once we apply some temperature variations, there's a little bit more interest. The humidity variations gives us quite a lot. And then on top of that, we have medium scale type of terrain textures which are driven from the climate and the slope. And then finally, we have the detail textures. Now, our climate data is only stored at 4-meter resolution, so that doesn't give us the individual stones and rocks. We have to add a layer of detailed ground texture. But we need them textures to look consistent with what the climate data tells us. So if the climate table tells us we should be having yellow sand here, then we may need to make sure we have yellow sand. Now, we can't make a texture for every single scenario. So the solution for that is we normalize all of our ground textures so that they all have an average of mid-gray color, which you can see in top left. And then we have an average amount of bumpiness, which is the middle one, and the right-hand side shows the roughness. So they're all type of normalized, so they have this equal amount of stuff, whatever it is they're storing in that texture. And then when we come to apply it to the surface, we type of use a physically based algorithm to rescale them to achieve what the lookup table told us it wanted or what the artist wanted, but we preserve all the details that were in the original texture. So in the color map, that Porque ele comentou ali, eles estão padronizando os assets, né, para eles poderem usar isso aí na ferramenta. Então ele só tem que acertar o nível de detalhe dos assets e implementar na ferramenta que ela vai fazer o resto. Isso deixa o jogo muito mais leve, né? Sim. Here's a very basic example of a bunch of different terrain tiles tiled up next to each other, and obviously there's a very hard join between them, but because we've made the climate data normalized and in the same range, when we try to combine them together, we get a nice seamless transition. Ah, que legal essa transição deles, meu. Rule set on top of that, then it feels completely natural. And even in this very primitive example, it's very hard to see the transitions. We get a very natural and logical progression from the terrain, which is really nice. There is one slight flaw with the technique, which is, say, in this little highlighted box I've got on the bottom right, if I want to have a mountain range that's going to cover multiple biomes, multiple climate conditions, if I zoom out to space, I don't want to just get the average color of that region. I want to make sure to see all the details that would have been in there. So in this, I've got a combination of shrubland and snow and polar desert. So depending on how varied that terrain was, I should be seeing a mixture of them colors. Nossa, isso vai ser incrível. Você viu o que ele está falando? Então, você tem essas transições, né, onde você acaba criando um terreno único, um bioma novo. Sim. Você vai ter ele usou como exemplo aquele pedaço ali onde você tem uma proximidade com pântano, neve e deserto polar. E aí você vai acabar criando um bioma único ali com aquela mistura, porque você está muito próximo um do outro, entendeu? A sigla é muito boa na criação dessas ferramentas, né? Assim como foi o DNA Slicing dos personagens, que dali ficou muito bom. Eles estão fazendo algo da mesma linha, né? Para planetas também. Esse sistema de transição, ele bate muito com o que foi feito para os personagens. Repara que ele está fazendo um mapa, né, termal de umidade. Então, o relevo, por mais que você sete a umidade num determinado parâmetro, o relevo ainda vai ditar em termos assim, locais, né, o quão de umidade ele vai ter, né? Sim. Então, não vai ser aquela coisa padrão em todo canto, né? Vai ter variações. Cara, eu já acho a versão 3 muito legal. A gente sabe que ela tem suas limitações. A gente só tem um planeta por enquanto, assim, porque a ArcCorp é um outro tipo de arquitetura, né, em relação a Hurston. E já tá bem legal, cara. Imagina como é que vai ficar na versão 4. É verdade. Vamos ver se eles realmente conseguem entregar na 3.8. Né? Siga, né? Aí chega, deu atrasadinha aqui, né? Vamos entregar aí ano que vem.
Okay, cool. Let's have a quick look at the planet generation. So we are starting from a cube. Each cube face is projected onto a sphere. The entire planet's surface is generated and rendered at different levels of details. And the amount of details increases as you get closer to the surface. Here you can see a debug screenshot showing the surface level humidity as we discussed before. In V4, we are blending all nearby ecosystems for all terrain vertices using a bicubic interpolation approximation. Here is the same view, but we're showing temperature climate data. So, and here is another improvement, as we mentioned, that we made in V4, is that object scattering is driven by the same climate data that we're using for terrain generation. Here you can see the object presets IDs, driving objects spawning on demand. This is the same view, by showing the colors driven by climate data and textures. And here you can see the wireframe mesh geometry generated from elevation data. The terrain geometry and blending is done on CPU. This is the same view as before. We're showing the planet terrain without any objects yet. And this is the final olha o view with resultado. objects generated on terrain. E ainda não acabou. We have a separation between large-scale ecosystems, which are the larger rocks, trees, and so on. And then we have the so-called ground cover objects, which are the smaller objects that are generated at ground level only. Additionally, we have improved the cliffside generation. Yeah, the objects are placed based on climate data and object preset settings, and we are using LD clusters for Que massa as árvores quebradas ali, meu. Nossa, cara. At ground level, we have additional parallax and ground texture details. So, physics. The collision geometry is generated on demand on client and servers. Eu vou usar um comentário pessoal ali do chat. Estão brincando de Deus. Os caras estão brincando de Deus, cara. For terrain, rocks and objects. So generating on demand, physics on demand is tricky because the spaceships are actually moving at crazy speeds across the surface, and obviously we cannot store the entire planet geometry in memories, otherwise would be terabytes of data. So each terrain patch is built in parallel on CPU. The workload is distributed by the job system to all available cores. And basically the server is building a physics collision mesh for each client. So we have many other features on the planets, for instance. Eles estavam comentando ali que eles vão usar a colisão gerada proceduralmente, né, junto com proceduralmente não sob demanda, né, junto com o personagem. Só que isso daí é bem complicado quando tu fala sobre naves, né, que afinal de contas elas estão andando a uma velocidade muito alta. Isso pode ser bem, pode gerar uma sobrecarga de dados para o servidor, né? Nossa. Não só para o servidor, né, para o cliente. Sim. Hoje a gente passa rasante assim, voando rápido, você nota, né, claramente. Additionally, we have space stations orbiting around planets. All the space station interiors are generated by the procedural layout tool as well, and then are placed. O interior das estações agora está sendo gerado de forma procedural, né? Yeah, another new feature we added in V4 is the frozen ocean, which can be seen here on Microtech. Olha que legal. Frozen ocean Oceano congelado. And players can walk, drive vehicles on it. In these pictures, we're showing the frozen ocean collision mesh generated on demand. So, regarding mining, the way it works is that some of the procedural objects are turned into mineable entities, and the player can interact with them when extracting minerals. And with persistency coming online, players are able to deplete planet resources, affecting the universe economy. Uau, tu viu isso, cara? Será que a gente vai realmente ter essa capacidade de esgotar nesse nível, cara?
Pra quem tá no chat e não entendeu o que aconteceu, o cara ele comentou que os elementos mineráveis do planeta eles vão poder ser esgotados, cara. Então, se muita gente minerar um mesmo lugar, cara, acabou os minerais daquela área. Com a chegada da persistência, né? Obviamente, né? Nossa, a gente está falando de uma escala muito grande, mas realmente se eles fizerem de um ponto aonde eles salvam esses dados por anos e anos, realmente acho que dá pra gente conseguir esgotar um planeta inteiro, né? Cara, ia ser muito legal pro gameplay, por exemplo, imagina tu esgotar, depois de 3 anos minerando, tu esgotar um planeta e aí, tipo, começar uma nova corrida do ouro. Nossa, cara. Imagina, tipo, tu pensar a longo prazo, por exemplo, tá todo minerando o planeta tal. Pô, eu tenho um planeta que tá, tipo, a 2 saltos daqui que não tem ninguém. Eu vou, tipo, comprar zonas lá, vou me estabelecer e, tipo, arriscar que futuramente ele vai ser preciso. Ah, isso vai ser animal, hein? É muito louco pensar dessa maneira, cara. And we hope you have a great time with the new planets. Yeah, I hope you guys have enjoyed this presentation. Thank you for listening and enjoy the rest of the show. Cara, muito legal. Muito legal esse planeta V4. Porra. Os caras estão de parabéns.